Leitura de hoje, Neemias, capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantarei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E, enquanto assistirem ali, fechem as portas e vás trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Era uma cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajustasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamina, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. E foram os filhos de Parós 2172. Os filhos de Zefatias 332. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Paate-Moabe, os filhos de Jesua e Joabe 2818. Os filhos de Elão 1254. Os filhos de Zatu 845. Os filhos de Zacai 770. Os filhos de Binui 648. Os filhos de Bebai 628. Os filhos de Asgade 2322. Os filhos de Adonicão 667. Os filhos de Bigvai 2067. Os filhos de Adim 655. Os filhos de Ater de Zaquias 98. Os filhos de Rassum 328. Os filhos de Bezai 324. Os filhos de Harif 112. Os filhos de Gibeão 95. Os homens de Belém e de Netofa 185. Os homens de Anatote 128.
Os homens de Bet Asmavete, 42. Os homens de Quiriate Jearim, Serifa e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do Outranebo, 52. Os filhos de Ouro, Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Sená, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Ilmer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmão, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Assufa, os filhos de Taboate, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebena, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Besai, os filhos de Neumim, os filhos de Nefuzessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nessias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefetias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebai, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías,
Os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E o dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das suas filhas de Barzilai, o Gilead, Gileadia, e se chamou o nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comece, comece, comece comecem das coisas sagradas, até que se apresentasse um sacerdote com Urum e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, e foram 7.337 e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245. Camelos, 435 e jumentos, 6.620. Em uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsada deu para o tesouro um ouro, 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dários e em prata 2.200 aráteis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos e em prata 2.000 aráteis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades.